Olá bendito, olá bendita, hoje dia 3 de outubro, quero acolher você, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que está chegando, sinta-se em casa. Quero deixar um convite, além de às 15 horas o terço e às 18 a hora do Ângelo, hoje nós vamos começar também às 19 horas e 30 minutos, a grande novena em honra a Nossa Senhora Aparecida. Então, também se organize para essa hora rezar a grande padroeira do Brasil, Maria Santíssima Mãe de Deus, nossa mãe. Hoje também a igreja nos convida a fazer memória de alguns grandes santos, né? São vários, são mártires. Santo André de Soveral, também Santo Ambrósio Francisco, São Mateus Moreira e outros 27 companheiros que foram cruelmente assassinados pelos soldados holandeses. E conta a história que eles estavam assistindo à missa dominical. Assistiam à missa dominical, rezavam, enquanto foram assassinados. E a capela de Nossa Senhora das Candeias. Vamos ouvir a palavra. Primeira leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, admiro-me de terdes abandonado tão depressa aquele que vos chamou na graça de Cristo e de terdes passado para um outro evangelho. Não que haja outro evangelho, mas algumas pessoas vos estão perturbando e querendo mudar o evangelho de Cristo. Pois bem, mesmo que nós ou um anjo vindo do céu vos pregasse um evangelho diferente daquele que vos pregamos, seja excomungado. Como já dissemos e agora repito, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que recebestes, seja excomungado. Será que eu estou buscando a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou procurando agradar aos homens? Se eu ainda estivesse preocupado em agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, asseguro-vos que o evangelho pregado por mim não é conforme a critérios humanos. Com efeito, não o recebi nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Salmo. O Senhor se lembra sempre da aliança. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor, elas merecem todo amor e admiração. O Senhor se lembra sempre da aliança. Suas obras são verdade e são justiça. Seus preceitos, todos eles são estáveis, confirmados para sempre e pelos séculos, realizados na verdade e retidão. O Senhor se lembra sempre da aliança. Enviou libertação para o seu povo, confirmou sua aliança para sempre. Seu nome é santo e é digno de respeito, permaneça eternamente o seu louvor. O Senhor se lembra sempre da aliança. Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber uma herança, a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes,
Arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele e viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois, colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faz a mesma coisa. Palavra da salvação. Hoje nós ouvimos no Evangelho um homem que acaba encantando, um jovem, né? Que acaba encantando assim Jesus. E Jesus, encantado por aquele jovem, dá ouvido ao que ele pede, ao que ele fala. E Jesus também mostra que o caminho mais curto para chegar a Deus é o caminho da caridade, do amor de Deus, da bondade. Aquele jovem encantado por Jesus tem a oportunidade de se aproximar, se aproxima e diz: mestre, que devo fazer para alcançar a vida eterna? Veja que pedido ousado, bonito, fascinante. Jesus, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Não sei se você já se perguntou, se você perguntou a Jesus isto, mas certamente se você fazer essa pergunta, sobretudo diante de um dos evangelhos de Jesus, você vai ter uma resposta. Ele vai te falar, ele vai te indicar o caminho, sim. Pode ter certeza absoluta. Então, este jovem, ele quer alcançar a vida eterna. E ele já sabe o caminho por onde alcançar, mas ele está preso em algumas coisas. E por isso ele quer ouvir da boca de Jesus, esperando que Jesus o confirme que ele poderia estar com um pé numa canoa, outro na outra, ou seja, alcançar e ganhar o reino dos céus, sem deixar aquele outro bem que ele sempre procurou em sua vida. E aí Jesus vai contar uma parábola, a parábola do bom samaritano, que nós já conhecemos. Esta parábola, ela é eixo central da nossa caminhada de espiritualidade, da nossa mística, nos nossos mosteiros, que nós trabalhamos já há mais de 25 anos, acolhendo os homens de rua, os drogados, os viciados em bebidas, enfim, os perdidos, e procuramos ajudá-los. A parábola do bom samaritano relata deste homem que é caído na estrada, que é assaltado, que bateram nele, que deixou ele semi-morto, ferido, machucado, e que passa então um sacerdote, que passa um levi, ou seja, que passa as autoridades da sociedade e o vê caído e não dá menor. Então, esse samaritano que passa e vê aquele homem caído, ele usa da caridade, ele se aproxima, ele toma aquela pessoa, ele põe no seu animal, ele recolhe numa pensão, ele cuida dele, ele deita óleo nas feridas, faz o curativo e pede que aquele senhor da pensão cuide dele. E quando ele voltar, ele vai pagar a diferença do que ficou devendo. Então Jesus diz para este jovem, qual deles foi o próximo? Ele diz, acho que aquele que cuidou. Ele falou, então, vai e faz a mesma coisa. E o que vai receber quando voltar, ele diz, cuida dele, não é? O bom samaritano diz, cuida dele que quando eu voltar, eu te pagarei o restante.
Quem é o bom samaritano no texto? É o próprio Jesus. Então, ter compaixão, ter caridade, fazer o bem, é o centro do reino de Deus. E se alguém quer se salvar, não vai ter outro caminho senão este. Então, praticar as boas obras. E nós temos a oportunidade todos os dias de fazer isso. Pense nisso. Se você não pode dar um trocado para alguém que te pede na rua, dê uma palavra. Se você não pode fazer uma grande obra para alguém que te precisa e te pede, faça pequena. Basta. Acredite nisso. Deus abençoe você, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.